Neste vídeo, vamos falar sobre matrizes em Python. Na linguagem de programação Python, os vetores, independentes da sua dimensão, são sempre implementados com listas. E, particularmente, quando temos uma lista de lista, nós sim temos o equivalente a uma matriz. Vejam nessa declaração que a lista A é composta por duas outras listas, sendo que a primeira lista equivale à primeira linha da matriz e a segunda lista equivale à segunda linha da matriz. As listas são indexadas a partir de zero. Então veja aqui que a índice 0, nós temos a primeira lista da lista A. E a índice 1, nós temos a segunda lista da lista A. No caso das matrizes que são estruturas de dados bidimensionais, a individualização dos seus elementos se faz usando a indicação de dois índices. O primeiro índice vai indicar a linha e o segundo índice vai indicar a coluna. Nesse exemplo, nós estamos identificando o elemento da primeira linha, primeira coluna, que é o número 1. Nessa outra representação, nós indicamos o elemento da segunda linha, segunda coluna, que nesta declaração é o elemento ou o número 5. Nessa outra forma de declaração, veja que nós temos uma variável n de valor 3, e aqui está a declaração da matriz propriamente dita. Vejam que é dois pares de colchetes. Essa primeira expressão, então, cria uma lista de n números zeros. No caso, n é 3, então uma lista com 3 números zeros. E essa estrutura de repetição repete a criação dessa lista n vezes, criando assim uma matriz quadrada de n linhas por n colunas. Então vamos agora criar um código-fonte aqui no ambiente de desenvolvimento idle, um código-fonte para criar uma matriz quadrada n por n, marcando os elementos da diagonal principal, os elementos da diagonal secundária e o elemento que está no centro da matriz. Então, inicialmente, vamos fazer uma ação de entrada de dados, solicitando para que o usuário forneça o tamanho da matriz. Lembrando que a entrada de dados através da função input, o dado na entrada de dados é recebido no formato string, que vai ser convertido para um número inteiro através da função de conversão int. Agora vamos calcular a posição central, a posição do meio da matriz, através da expressão n divisão inteira por 2. Agora a declaração da matriz A. Então, a matriz A vai ser uma matriz com n linhas por n colunas, ou seja, uma matriz quadrada, n por n, e todos os elementos da matriz será zero. Então, essa expressão cria uma linha da matriz, vamos assim dizer, e a estrutura de repetição for repete a criação da linha n vezes. Vamos já fazer um comando de repetição for. Sempre que nós tivermos uma estrutura bidimensional, em geral, vamos fazer uso de duas estruturas de repetição aninhadas. A primeira vai controlar as linhas, enquanto que a segunda estrutura de repetição vai controlar as colunas da iésima linha. Na matemática, é convencionado usar os índices I para o controle das linhas e o índice J para indicação ou controle das colunas. Vamos mostrar na saída.
o valor do iésimo, da iésima linha, jésima coluna. Então, para identificar um item em uma matriz, usa-se dois pares de colchetes. O primeiro identifica o índice da linha, enquanto que o segundo identifica o índice da coluna. Aqui vamos desligar a diretiva AND para que ao final de cada valor seja mostrado um espaço em branco. Ao final de uma linha, vamos pular um print sem nenhum comando, então ele vai simplesmente fazer um comando de nova linha. Vamos executar esse código. Vamos inicialmente salvar o código fonte. Eu tenho aqui uma pasta própria para isso, que é a minha pasta de exemplos. Eu vou chamar esse programa de 1. Eu já tenho um programa 1 ali, ele vai pedir para sobrepor, eu vou confirmar. Então veja, tamanho da matriz. Vamos supor ali 5. Veja que ele criou uma matriz de 5 linhas por 5 colunas, com todos os elementos da matriz iguais a 0. Então, essa ação de declaração cria uma matriz de n linhas por n colunas, todos os elementos iguais a 0. Vou colocar um pular-linha aqui também, antes de mostrar a matriz. Agora vamos novamente. Duas estruturas de repetição for. A primeira controlando a linha, a segunda controlando a coluna. E vamos marcar os elementos aqui. O elemento que está no centro da matriz, vejam que o valor do índice da linha 2 e o valor do índice da coluna 2 é igual ao valor calculado meio. Então, a gente vai fazer a verificação aqui. Se o índice da linha for igual ao meio e o índice da coluna for igual ao meio, trata-se do elemento que está na posição central da matriz. Então, ali nessa posição, IJ, eu vou atribuir o número 3. Vou usar uma estrutura de decisão do tipo else if. O índice da linha igual ao índice da coluna. E aqui eu vou marcar com o número 1. Vejam, esses elementos que estão aqui, o índice da linha 0, o índice da coluna 0. Neste caso, o índice da linha 1, índice da coluna 1. Neste caso, linha 2, coluna 2. Então, veja que o valor do índice da linha é igual ao valor do índice da coluna. Então, toda vez que o valor de I for igual ao valor de J, nós estamos em cima de um elemento da diagonal principal. E ali a gente vai marcar com o número 1. A terceira e última regra, a gente vai implementar aqui. Ela verifica se o elemento é um elemento da diagonal secundária. Eu vou marcar com o valor 2. São esses elementos aqui, veja, índice da linha 0, índice da coluna 4, índice da linha 1, índice da coluna 3, índice da linha 2, índice da coluna 2, índice da linha 3, índice da coluna 1. A soma do índice da linha mais o índice da coluna é sempre igual ao tamanho da matriz menos 1. É essa expressão que está aqui. I mais J igual a N menos 1. E a gente vai marcar com... Veja, vamos rodar esse código fonte. Tamanho da matriz 5. E vejam que está lá. Todos os elementos da diagonal principal marcados com 1. Todos os elementos da diagonal secundária marcados com 2. O elemento no centro da matriz, 3. Evidente que o elemento que está no centro da matriz ele é coincidente. Ele é também um elemento da diagonal principal e um elemento da diagonal secundária. Mas como eu verifico a condição de elemento central primeiro, é ele que vai aparecer aqui no centro da matriz. Porque a regra que verifica se o elemento está no meio, ela é verificada primeiramente. Então vamos ver aqui uma animação que mostra a execução desses dois comandos for para marcar a matriz com 1, os elementos da diagonal principal, 2, os elementos da diagonal secundária e 3, o elemento que está no centro. Então, na primeira execução desse comando for, o I é 0. E daí, esse comando for
está aninhado, ou seja, ele está dentro do primeiro comando for, ele será executado completamente. Então, o J começa de 0 e veja que nesse caso, essa regra será verificada, o valor de I 0 e o valor de J 0. Então, esse cara é um elemento da diagonal principal e eu vou marcá-lo com 1. Depois o J continua. No último passo da primeira execução completa da estrutura de repetição for controlado pelo J, nós temos o I0 e o J4. Então, essa condição será verdadeira. O índice da linha mais o índice da coluna é igual a n menos 1. E ele será marcado como 2. Conclui, então voltas à primeira estrutura de repetição for e o I agora é 1. E o J começa novamente e será executado completamente, começando de 0. Agora, I1, J1, essa condição será verificada e aqui será marcado com o número 1, porque é um elemento da diagonal principal. Segue agora, neste caso, quando o J é 3, o I é 1, nós temos essa condição válida. I mais J igual a N menos 1, ele vai marcar com 2. Conclui-se a segunda execução completa do for controlado pelo J. Vamos para a terceira execução do primeiro for. Agora o I é 2, vamos lá. J começa e vai ser executado completamente. Agora, veja nesse caso, o I é 2, J é 2, I é igual ao meio, IJ é igual ao meio. Então, essa condição é verdadeira. Ele vai marcar o elemento que está no centro da matriz com 3. Vai concluir e vai para o próximo passo, a próxima execução da primeira estrutura de repetição for. E o J começa e vai. Agora, I3, J1, essa condição é verdadeira e ele vai marcar com o elemento da diagonal secundária. Segue, agora nós temos I3, J3, ele vai cair nessa condição e ele vai marcar então o elemento da diagonal principal. Segue e completa e vamos para a última execução do primeiro for controlado pelo I. E veja que já na primeira execução do for controlado pelo J, I4, J0, a soma desses dois elementos é igual a n menos 1, portanto, esse é um elemento da diagonal secundária, essa condição é verificada e é marcada com 2. Executa, na última execução, I4, J4, esse é um elemento da diagonal principal, essa condição é verificada e é marcada lá. Então, é isso que acontece. Tamanho da matriz 5, vejam lá. Vamos fazer uma execução com um valor de n um pouco maior. Tamanho da matriz 9, vejam lá, 9 linhas por 9 colunas, todos os elementos da diagonal principal. Essa condição, índice da linha igual ao índice da coluna, é verificada, marca com 1. Todos os elementos da diagonal secundária, essa condição é verificada, I mais J igual a n menos 1, marca com 2. E o elemento central marca com 3. Aqui. Então, para se declarar uma matriz, faz-se dessa forma. Primeiro, uma expressão para criar uma linha, depois, uma estrutura de repetição e repete a criação dessa linha, neste caso em particular, n vezes. Desta forma, estou criando uma matriz de n linhas por n colunas. Muito obrigado.